Aproveitem ao máximo. Nós vamos começar abordando este assunto nesta passagem bíblica de Mateus capítulo 26. Mateus 26. Glória a Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo de número 36. Diz assim, Mateus 26 e 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. Amém, queridos? Graças a Deus. Pode tomar assento, meus irmãos. Vamos falar sobre este importante assunto que com certeza é determinante para o nosso sucesso espiritual. No reino de Deus, na esfera terrena, com certeza o âmbito espiritual ele precisa ser considerado. Nós, como cristãos, não podemos viver presos a esta esfera que nós estamos. A Bíblia nos diz que o homem natural, quem é o homem natural? É aquele que está apegado àquilo que vê, aquilo que os ouvidos carnais escutam, os ouvidos físicos, a audição, o olfato, os sentidos físicos, está preso a esta esfera. O homem natural, ele não pode compreender as coisas de Deus, porque elas se compreendem e se discernem espiritualmente. Se o cristão ou se o homem não tiver fé para acessar aquilo que é espiritual, ele nunca poderá compreender e tomar posse da sua salvação. Então nós precisamos enlouquecer para o mundo, para que possamos ser aceitos por Deus e possamos entender aquilo que Ele tem para todos nós. E o texto que nós lemos nos traz um momento de batalha espiritual. E eu quero, durante algum tempo, Jesus me der graça, talvez 2 mensagens ou 3, está trazendo ao coração dos irmãos o que é batalha espiritual. Por que que isto não pode ser ignorado? Eu quero treinar os irmãos e prepará-los para a guerra. Com base nesta palavra, se você tomar posse disto, levar isto a sério, com certeza a sua vida espiritual será diferente. Nós perecemos por ignorância, nós perecemos por falta de conhecimento. Muitas vezes estamos fazendo um esforço tão grande, mas não saímos do lugar, porque falta-nos o conhecimento. E a Bíblia é bem clara que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. E o que é ignorar? É ausência de conhecimento, é não conhecer, é não entender do que se trata, como é feito.
nós não podemos ser ignorantes nesta parte. Precisamos entender que a nossa luta é uma luta espiritual. E não à toa, irmãos, que na Bíblia existe a metáfora, principalmente o apóstolo Paulo, trazendo o nosso convívio espiritual como um plantel de soldados que militaram, que estão numa milícia cujo general é Cristo. Nós temos uma missão de guerra, precisamos estar armados, utilizar as armas certas para que nós possamos resistir o diabo e ele possa fugir de nós. Pois bem, capítulo 26 nos mostra uma batalha espiritual. Os irmãos sabem que está chegando o momento de Jesus ser entregue na mão dos homens pecadores, o momento dele ser crucificado, o momento dele sofrer todo aquele sofrimento físico, chorar, sangrar, sofrer por nós na cruz do Calvário. E como homem não é uma tarefa fácil, mas não é apenas a esfera humana, porque no mundo espiritual há uma guerra muito grande, uma guerra invisível que os discípulos não entendiam e muitos de nós não entendemos. Na verdade, os discípulos pensavam que Jesus tinha vindo para libertá-los do Império Romano, e não era esta a missão primordial de Jesus. E o versículo de número 31, queridos irmãos, eu quero que você fique com a Bíblia aberta e acompanhe na medida do possível cada versículo. Mateus 26 e 31, Jesus deixa claro para os discípulos, prevendo que uma guerra iria iniciar e que os seus discípulos não estavam preparados para ela. Tanto que o versículo 31, Jesus disse: todos vós, todos os 11 que ali estavam, 11 porque Judas já tinha ido embora para entregar Jesus, mas os 11 que ali estavam, Jesus disse: todos vós vos escandalizareis. Escandalizar aqui quer dizer abandonar a Jesus, como se não confiassem mais no projeto, como se não confiassem mais na sua palavra. Então todos vós irão me abandonar. E os discípulos mostram algo que é perigoso nesta batalha: a autoconfiança em si mesmo. A Bíblia diz que aquele que está em pé precisa tomar cuidado para não cair. Nós precisamos estar em constante vigilância. Não podemos sobrejugar Satanás de forma ou com autoconfiança. Não podemos subestimar o nosso adversário. E os discípulos declaram no versículo 32, no versículo de número 30, 31, 32 a seguir, eles declaram a Jesus, dizendo no versículo 33, irmãos, versículo 33, Pedro, mais especificamente, diz: Senhor, ainda que todos os meus companheiros te abandonem, ele bate no peito e diz: eu não vou se escandalizar, eu não vou te abandonar, Senhor. E ainda, versículo 35, Pedro vai mais além, diz: ainda que eu tenha que morrer por ti, eu vou morrer, mas eu não vou te negar. E diz o texto: e todos os demais discípulos disseram a mesma coisa. Havia uma confiança muito grande: Jesus, não iremos te deixar. Mas o versículo 36 chega ao momento da batalha, e este momento mostra que eles não estavam preparados. Chegando ao Getsemane, chegando ao ambiente, diz a Bíblia que Jesus chama os seus 11 discípulos, deixa 8 em uma determinada localidade e leva 3 consigo: Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João. Ele leva um pouco mais adiante. 8, Jesus nem mesmo levou mais adiante, deixou lá separado. Subentende-se que estes 8 não tinham condições de nem mesmo ir um pouco mais adiante com o mestre naquele momento. Ora, quando passamos por momentos difíceis, é raro as pessoas que a gente tem confiança para estar próximos de nós.
e Jesus precisava de ajuda espiritual. Jesus precisava de auxílio espiritual, porque a dor era muito grande, mas ele leva consigo apenas 3 dos seus discípulos, que acreditamos pelos textos, pelos evangelhos, ser aqueles a quem Jesus dedicou um maior investimento ministerial. Pedro, Tiago e João. Ele os leva consigo, mas o que parece, nem mesmo estes 3 estavam prontos. Tanto que no versículo 38, Jesus chama os seus 3 companheiros e reparte com eles a sua dor, dizendo: companheiros, amigos, fiquem comigo, porque o meu coração está profundamente angustiado. E não é qualquer angústia, é angústia de morte. Eu já estou sentindo ânsia de morte. O pavor, a dor é muito grande. Eu preciso da companhia de vocês. Eu preciso que vocês velem comigo. Ou seja, Jesus está dizendo: eu preciso que vocês orem comigo e vigiem comigo. E a Bíblia diz que Jesus vai então um pouco mais adiante. Versículo 39 nos ensina uma lição muito linda, irmãos, que em momentos de dor se faz necessário uma oração diferenciada. Se você está com a Bíblia aberta, observe o versículo 39, porque o texto diz que Jesus, indo um pouco mais adiante, isto aqui fala de particularidade, isto aqui fala de estar a sós com Deus, isto fala daquele momento que você deixa um pouco o esposo ou a esposa, deixa um pouco a multidão, os amigos, aquele momento que você está a sós no seu quarto, em um ambiente, você e Deus dialogando. Esses momentos são necessários. A Bíblia diz que quem está triste precisa orar, e esta oração, Jesus traz o modelo de uma oração aonde ele está buscando fôlego para respirar, aonde ele está buscando alívio para a sua alma angustiada, aonde ele está buscando o renovo de Deus. E o texto diz no versículo 39, diz a Bíblia Sagrada, que ele prostrou-se sobre o seu rosto. Esta expressão aqui no original é cara no pó, é rosto na terra. É aquele momento que você não tem nenhum apoio para a fronte, você ajoelha e leva a fronte direto ao chão, e você se lança aos pés do Senhor para orar com intensidade. Isso é sintoma de alguém que está se humilhando aos pés do Criador. Isso é sintoma de alguém que está dizendo: Senhor, eu preciso de socorro agora, eu preciso de um renovo urgente, porque a missão que eu preciso exercer, e eu sei que este cálice eu preciso tomar, e eu preciso de forças. Irmãos, todo fortalecimento espiritual passa por um rosto no pó. A esperança do cristão para a sua família, para a sua casa, para o seu casamento, está um rosto no pó. A Bíblia diz em Lamentações 3:29, coloca a sua cara no pó, no chão, talvez assim haja uma esperança. Aleluia! A esperança do cristão está no rosto no pó. Jesus com a cara no chão, orando e dizendo: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia que não seja feito o que eu quero, mas que seja feito o que tu queres. Jesus orou por 1 hora com a cara no chão, e no versículo 40, quando ele retorna, ele encontra os seus discípulos adormecidos, e ele faz uma pergunta, e eu acho mais interessante, que ele pergunta isso para Pedro, irmão Rogério, logo para aquele que era considerado um líder, aquele que nós vemos no livro dos Atos dos Apóstolos, que foi uma das grandes figuras, uma das colunas de sustentação, foi um pastor das ovelhas do rebanho do Senhor. E o texto diz que Jesus disse a Pedro: então, Pedrão, não conseguiste velar comigo 1 hora? 1 hora. Jesus está dizendo: eu queria que você estivesse comigo pelo menos 1 hora. Sabe o que Jesus está dizendo? O mínimo que vocês poderiam estar vigiando comigo, orando comigo,
na mesma afiação, na mesma batalha que eu estou, no mínimo 1 hora. E tem um pensador que diz que um cristão que não ora pelo menos 1 hora por dia, ele está fora da batalha. O cristão que não consegue velar com Cristo 1 hora, ele está em sérias dificuldades. Pastor, mas eu trabalho. Pastor, mas eu tenho todos esses compromissos. Daniel também tinha, Jesus também tinha. E eu sei muito bem como é esta batalha na oração. E Jesus está ali na guerra. Orar é guerra. Muitas vezes você trava uma batalha na oração. Tem momentos que você dobra o joelho e você tem facilidade para clamar, para orar. Você sente aquela graça, mas tem momentos que é guerra. Tem momento que o sono vem, às vezes cochila, acorda, clama, geme, chora. Isso é oração, irmãos. É orar por prazer. É entender que mesmo quando o ambiente espiritual está pesado, nós não podemos deixar de orar. E a pergunta para Pedro, é Jesus que está falando aqui, não é eu. Jesus está dizendo: Pedro, nem 1 hora? É a pergunta que Deus faz para mim hoje. Nem 1 hora? Nem 1 hora, Pedro. Jesus volta a orar, mas ele retorna uma segunda vez, e novamente os discípulos estão dormindo. E a expressão de Mateus aqui, a de Mateus é esta: os seus olhos estavam pesados de sono. Seus olhos estavam carregados de sono. E eu vou dizer algo de Deus aqui esta noite para o teu coração. Um dos grandes vilões de um soldado é o sono. Um soldado jamais pode dormir. Um soldado jamais pode cochilar ou adormecer no campo de trabalho ou na sua posição. Ele precisa estar sempre alerta, sempre acordado. E adormecidos aqui no versículo 43, no original, no hebraico, é kateudó, que quer dizer estar morto. Preguiça e pecado. Kateudó significa ser indiferente com a própria salvação. Isto aqui vai muito além de um sono físico. Isso aqui é um sono espiritual. É como se os discípulos estivessem fazendo pouco caso do momento espiritual que Jesus estava atravessando. A guerra ali, irmãos, não era apenas de Jesus, porque a igreja de todos os tempos, a raça humana, dependia daquele sacrifício. Eram os nossos pecados que ele estava levando, as nossas transgressões e as nossas iniquidades, todo mundo junto no mesmo propósito. Mas os discípulos estavam dormindo e Jesus estava sozinho, clamando, sozinho, orando ao Senhor. Coisa boa é quando alguém abraça comigo a mesma causa na oração. Coisa boa é quando tem 2 ou mais pessoas orando pelo mesmo propósito. É certo que a oração de um pode muito, mas se tiver mais, se tiver 2, se tiver 3, se tiver 4, será ainda mais eficiente. Mas eles estão adormecidos. Nós estamos vivendo uma época de tanto sono espiritual. Isso me faz lembrar do afortunado, do Eutico, no capítulo 20 de Atos, no versículo 7. Um jovem, talvez um adolescente, chamado Eutico, cujo nome significa afortunado, no vocabulário aí do mundo, alguém de sorte, mas para nós não é sorte, é alguém abençoado, alguém afortunado, alguém que recebeu um privilégio tão grande. Capítulo 20, Paulo está em Troade pregando no domingo, e ele estende a mensagem. Eutico está tendo a oportunidade de ouvir Paulo pregar, mas ele, sentado na janela, adormece e cai lá do 3º andar. Este homem teve a oportunidade
a oportunidade que você tem de estar aqui hoje, de ouvir a palavra de Deus. A oportunidade de estar aqui esta noite e receber aquilo que Deus está te entregando. Mas ele dormiu. E dormindo aqui significa morto no pecado. Quem está dormindo não está preparado para enfrentar uma guerra. Quem está cochilando no plantel não está pronto para guerrear esta batalha. Irmãos, esta batalha é verídica. E ela só pode ser vencida se ela for vivida. Ela precisa ser enfrentada. Ela precisa ser encarada. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 14. Eu espero você localizar. Efésios 5 e 14. Efésios 5 e 14 diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Paulo está falando de um sono aqui, um sono espiritual. Vamos ver que sono que é esse? Fica comigo na Bíblia, não durma não, fique atento. Que sono que é esse que Paulo está falando? Versículo 3, olha o sono que Paulo fala. O sono que ele fala é prostituição, impureza, avareza. Versículo 4, Paulo fala que este sono é torpezas, parvoices, chocarrices. Pastor, o que é isso? Versículo 4 do capítulo 5 de Efésios. Torpezas significa pessoas que se envolvem em rodas aonde sai torpezas. O que é torpezas? Histórias sujas, obscenas, imorais. Sabe aquele tipo de conversa que é conversa de ímpio? Sabe aquele tipo de assunto que nós não nos misturamos? Sabe aquela roda de escarnecedores? Parvoices. Parvoices significa conversas indecentes. Chocarrices, se você tem outra tradução bíblica, está querendo dizer brincadeiras inconvenientes, brincadeiras de mau gosto. Cristão que está acordado não compactua com isso. Cristão que está acordado, os seus assuntos são santos, leais. Nós brincamos sim, brincadeiras sadias. Nós rimos, nós nos alegramos juntos, nós temos uma comunhão maravilhosa, mas tudo dentro de uma ordem ética espiritual, pautada pela palavra de Deus. O que é dormência para o apóstolo Paulo? Versículo 5, são devassos, impuros, avarento, que é um idólatra. Versículo 6, ninguém vos engane com palavras vazias, infrutíferas, sem edificação. Sabe o que Paulo está dizendo? Esteja acordado. O que é um cristão acordado, irmãos? É o que ele diz aí, versículo 7, não seja seus companheiros. Quem está acordado não é companheiro destas pessoas. Não mantém vínculo na roda dos escarnecedores. Quem está acordado não se comunica, como diz o versículo 11, com as obras infrutíferas das trevas. Na verdade o texto diz assim: estas coisas nem mesmo se nomeiem entre vós, porque o que eles fazem oculto, para nós até falar é torpe, até falar é pecado. Da nossa boca não saem estas coisas. Nós somos santos no falar, no pensar, no se comunicar. E é por isso que Paulo está dizendo: desperta, ó tu que dormes, sai do meio dos mortos e Cristo te esclarecerá. Cristo te esclarecerá. Porque quem está dormindo está vivendo uma treva, está vivendo perdido, não sabe aonde está indo, não sabe aonde está, não sabe o que está fazendo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: desperta, sai do meio dos mortos, Cristo quer te esclarecer. Soldado bom é soldado acordado. Sono é pecado. Segundo, estar adormecido é ser indiferente à própria salvação. Você já notou que Jesus está chegando para buscar a sua igreja?
Você já percebeu que está perto de Jesus chegar? Ou você não percebeu ainda? Será que você está vigilante, atento a esta prioridade? Que prioridade é essa? Estar preparado para o arrebatamento da igreja. Porque sono fala de indiferença com a própria salvação, com a própria vida. Vamos ver isso? Romanos 13:11. Romanos 13:11, eu não tenho tempo para esperá-los muito, mas o versículo 11 diz: isto digo, Romanos 13:11, conhecendo o tempo, aleluia, que é já a hora de despertarmos do sono. Quem está comigo, diga amém. É hora de despertarmos do sono. Tem alguém dormindo aí? Por que, Paulo? Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Está pertinho, irmão Nilson? Está próximo. Quando aceitamos a fé, estava perto, mas agora está mais perto ainda. Está mais próximo o dia da nossa redenção. E nós não podemos dormir agora. E o que é dormir aqui para o apóstolo Paulo, irmão? Se não é ser indiferente à salvação. Vamos ver isso no contexto interessante, obreiros. Sempre importante analisar o contexto, que é o antes e o depois, para entender o versículo. Que sono é esse do versículo 11? Se você perceber do versículo 1 ao versículo 8, Paulo está falando de submissão às autoridades. Paulo está falando pagar as dívidas. E ele diz assim: não pode dever nada para ninguém. Não pode dever o padeiro, não pode dever o açougueiro, não pode dever o leiteiro, não pode dever a ninguém nada. Versículo 8: a não ser o amor. O amor eu devo. O amor eu devo para o Marcelo, eu devo para todo mundo. Não devais nada a não ser o amor. E o versículo 9 ele diz: o que é dormir? Ele diz assim: quem ama, aleluia, quem ama não adultera. Você está acompanhando comigo o versículo 9? Quem ama não adultera, quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não calunia ninguém, quem ama não cobiça o que é dos outros. E o que tem de gente, irmão, que vive cobiçando o que é dos outros. Deus deu a ele algo extraordinário, mas ele não dá valor. Ele tem que olhar o que é dos outros, tem que cobiçar o que é dos outros. Seja contente com o que Deus te deu. Valorize o que Deus te deu, não cobice o que é dos outros. Valorize o que é teu. Porque a gente só valoriza o que Deus nos deu quando perde. Depois que perdeu não adianta. Sempre parece que o do vizinho é melhor, mas não é não. Melhor é o que Deus te deu, o que Deus te entregou. Quem está dormindo, irmão, quem está acordado, perdão, não cobiça o que é dos outros. Aí Paulo diz: se há algum mandamento, algum outro mandamento, tudo é resumido nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 10: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o amor é o cumprimento total da lei. Você está lendo o versículo 10 comigo? Se você amar o próximo, você vai cumprir a lei. Você vai cumprir a lei. Aí o versículo 11 ele entra no assunto: é isto que eu disse agora. Você está lendo comigo? Isto eu digo, porque eu conheço o tempo. Precisamos estar acordados. É hora de estarmos despertados. É hora de estarmos tão despertados que a nossa vida seja de oração, de consagração. É hora de estarmos acordados que qualquer artimanha de Satanás, eu percebo antes. Eu preciso entender que eu estou em guerra. Eu não posso dar lado para a imoralidade sexual. Eu não posso dar lado, irmãos, aleluia, para nenhuma outra tentação. Eu preciso estar despertado. Por quê? Porque a minha salvação está mais perto de mim do que quando eu aceitei a fé. E o versículo 12, Paulo diz assim: a noite é passada, o Antigo Testamento já foi, a dispensação da lei passou, o dia é chegado, estamos na graça.
e o dia da volta do Senhor está perto. Aí ele diz: rejeitemos as obras das trevas. Aleluia, isso é uma guerra ou não? Quem está comigo no versículo 12? Vistamos-nos das armas da luz. Versículo 13: ande com honestidade, não ande em glutonarias, orgias, não ande em bebedeiras, em desonestidade, em dissoluções. Versículo 14: isso é guerra, mas se revista do Senhor Jesus Cristo. Não tenha cuidado da carne em suas concupiscências. O que ele está dizendo? Não façam planos para se deleitar na carne. Porque tem gente que está hoje aqui, ele está tão sonolento, que ele está planejando como que ele vai pecar amanhã. Está tão sonolento que ele está planejando como é que ele vai se deleitar na carne amanhã. Como é que ele vai abandonar as coisas espirituais. A tentação está tão dentro dele que ele está vivendo o pecado do amanhã. Já está concebendo, já está grávido do pecado, como diz Tiago, e vai dar à luz logo logo se não vigiar. Desperta, ó tu que dormes, sai do meio dos mortos, meu filho, a tua salvação está perto. Não jogue fora aquilo que Deus te deu, não jogue fora a graça, não troque a comunhão com Deus por nada neste mundo. Fique acordado. Mas os discípulos estavam, como que eles estavam? Dormindo. Diz o texto que os olhos estavam carregados. Versículo 45, Jesus chega para eles, Mateus 26 e 45, terceira vez, Jesus volta pela terceira vez e diz: acorda, pessoal, acorda. Quem sabe alguém acordou assim, já foi dobrando o joelho. Não, agora não precisa mais orar não, agora não adianta mais, agora já é chegado o que me trai, pode repousar agora pode dormir à vontade, que o negócio agora é comigo, eu vou enfrentar. Tinha que ter orado antes. Irmãos, batalha não se tem como preparar na última hora. Soldado, ele já está preparado. Soldado normal, ele tem o quê? Preparo físico. Não é assim? Quem já foi soldado aqui do exército? Acho que o Rogério foi? Não, só tinha desejo de ser, né? Então, alguém já foi para o quartel aqui? Mas dá! É não sei quantos quilômetros por dia. É habilidade com arma, é correr, é se jogar na lama, é vários exercícios, porque tem que estar preparado fisicamente. Chegou a guerra, o soldado estava lá, comendo e dormindo. Mórbido, que jeito que vai para a guerra? Não vai, o soldado está preparado. Ele está pronto. E o versículo 45, Jesus diz: agora não adianta mais, porque o soldado ele precisa estar preparado. Já era tarde, irmãos. Para a gente enfrentar momentos difíceis, precisamos estar em oração. Tem depósito de oração aí? Tem depósito de jejum, depósito na palavra? Você está atento? Você está revestido com as armas espirituais, porque o inimigo pode fazer até um ataque surpresa e te surpreender, mas ele também vai se surpreender, porque você vai estar preparado para enfrentar e resistir o ataque de Satanás. E nós vamos perceber que os discípulos daqui por diante enfrentaram uma guerra espiritual, da qual eles perceberam que não estavam preparados. Pedro cortou a orelha do soldado, do servo do sumo sacerdote, negou. Os demais discípulos fugiram, se esconderam. Diz a Bíblia que eles sentiram medo dos judeus, não é nem dos romanos. Se trancaram em uma casa com medo, com pavor, aquele sofrimento, aquela angústia porque Jesus tinha morrido, aquele sentimento de dever não cumprido, aquela dor no coração. Tudo isso por quê? Porque não estava preparado. Se eu tivesse me preparado, eu nem defendi Jesus. Jesus sendo crucificado lá, e depois morreu, e alguém dizendo assim: eu não fiz nada para ajudar ele, porque não estava preparado. Porque se tivesse preparado, não estava pronto. Voltaram para Emaús, 2 discípulos.
voltaram a pescar, ameaçaram se dispersar. Mas eu acho lindo que Jesus tinha projeto para eles, não é? Jesus disse: olha, vocês vão se escandalizar em mim, mas eu vou adiante de vocês para a Galileia, tá bom? Vocês não estão preparados ainda, mas eu vou preparar vocês. Vocês não estão prontos ainda, mas eu vou morrer, vou ressuscitar, vou fazer questão de apresentar para vocês vivo por 40 dias, porque eu quero preparar vocês. Depois vocês vão receber poder do alto, vocês vão ser armados até os dentes, porque esta guerra será vencida em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Agora nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual. Não podemos ignorá-la. Precisamos viver esta guerra. Irmãos, a nossa batalha é muito além do visível, por trás das aparências. Preste atenção nisso. Por trás das aparências existe uma batalha espiritual invisível contra a igreja. Esses olhos aqui não conseguem ver, mas existe. Precisamos entender que a nossa luta é a luta espiritual. Efésios capítulo 2, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Efésios, no final da mensagem agora, porque o texto de Efésios 2:2 diz que o príncipe, quem que é o príncipe? É o Beelzebul, é Satanás, é o príncipe dos demônios, é o chefe, o príncipe das potestades do ar e do espírito, opera agora nos filhos da desobediência. Há uma batalha espiritual, irmãos. E as pessoas que não entendem esta batalha, você abriu a sua Bíblia em Efésios 2:2? As pessoas que não entendem esta batalha são dominados pela operação maligna. Ele opera nestas pessoas, porque essas pessoas não entenderam esta batalha. E por que não opera em nós, irmãos? Porque alguém que é mais valente do que ele já nos dominou. Alguém que é mais poderoso está em nós. E nós entendemos esta guerra. E nós precisamos entender o quão é importante esta batalha. E Efésios, irmãos, é lindo. Porque Efésios, talvez um dia Deus nos dê graça para meditar nesta carta, mas tem 6 capítulos. 3 é teoria. Fala de poder e de autoridade de Jesus e da igreja. 3, teoria. 3 é prática. E no capítulo 6, falando de prática, ele diz assim: nos demais irmãos meus. Capítulo 6 de Efésios, verso 10. Esta expressão, no demais irmãos meus, outras traduções bíblicas dizem assim: quanto ao mais irmãos. Outras traduções dizem: finalmente irmãos. É como se Paulo tivesse concluindo a carta, não é? Mas na verdade, irmãos, no literal aí, o termo de Paulo, no original, Paulo está dizendo assim: desde agora, irmãos. Original. Desde agora, irmãos. Sabe o que Paulo está dizendo? Daqui para frente o conflito contra o reino das trevas será contínuo, até o retorno de Cristo. Porque Paulo vem falando de autoridade da igreja, de Jesus, e quando chega no versículo 10 ele diz: irmãos, estejam preparados, porque daqui para frente, no demais irmãos meus, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu poder, porque a guerra daqui para frente, até a volta de Jesus Cristo, vai ser ferrenha, vai ser diária, vai ser dia após dia, e nós precisamos estar preparados. Esta expressão é a mesma expressão que Paulo usa em Gálatas capítulo 6, versículo 17, quando ele diz assim: desde agora, irmãos, ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas desta guerra. Desde agora, irmãos, a batalha começou, e eu já tenho marcas desta guerra. Aleluia! A igreja está nesta batalha, e quem está enfrentando ela, quem está resistindo ela, tem marcas. Tem marcas de sofrimento. Tem marcas no seu corpo. Entenda isso, irmãos. Eu quero que você compreenda. A igreja está em uma guerra, e esta guerra é sofrimento diário contra Satanás.
para vencer o pecado, para resistir às tribulações e para pregar o evangelho. Seria muito fácil o pastor no culto de ensino trazer outras mensagens, mas estou pregando o evangelho para você. É um evangelho de renúncia, porque estamos em uma guerra e nós recebemos o poder de Cristo para isto. A Bíblia diz em Lucas 10:19: eis que eu vos dou poder. É claro que isso aqui é a missão dos 70, né? Mas esse versículo é lindo. É lindo porque Jesus diz: eis que eu vos dou poder. Sabe o que ele está dizendo? Eu patrocino vocês. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda, não é só na metade do mal, não, e toda força do mal. Toda força do mal, e o texto diz: e nada vos fará dano algum. O dono da batalha, o general, está dizendo: soldado, te dou poder. Soldado, te dou poder. Todas as organizações e poderes e constelações do mal, toda a força do mal, você vai poder vencer. Contra quem é esta luta, irmãos? Contra quem é a nossa luta? Paulo diz: não é contra a carne, não é contra o sangue. Irmãos, é por isso que muitas pessoas não conseguem ser frutíferos no reino de Deus. Muitas pessoas não conseguem entender e crescer, fazer algo para o Senhor. Por quê? Porque não entende que a nossa luta é espiritual. Não é contra a carne e contra o sangue. O que é lutar contra a carne e contra o sangue? É lutar contra o próximo. É lutar contra nós mesmos. A nossa luta não é aqui. A nossa luta é aqui, ó. Tá? Se nós entendermos isto, seremos produtivos. Nós estamos vivendo num tempo onde isso é normal no meio do ser humano, no meio empresarial, aonde há um grupo de pessoas, existem pessoas se degladiando, se ferindo, inveja, ciúmes, calúnia, tanta coisa. Paulo teve problema com isso em algumas igrejas, teve que escrever carta: irmãos, porfias, contendas. Irmãos, vamos parar com isso. Tenho ouvido que há entre vós contendas e dissensões. Irmãos, a nossa luta não é aqui. Pessoas que lutam contra si mesmo, passam o tempo inteiro brigando contra os seus complexos, contra a sua inferioridade, contra os seus... Irmão, vamos romper com isso, vamos crer, vamos nos armar. A nossa luta é espiritual. Não podemos focar nos outros e não podemos focar em nós mesmos. Nós precisamos nos encher do Senhor e lutar contra Satanás. Esta é a nossa guerra. Esta é a guerra que precisamos viver, a guerra que precisamos vencer. Porque muitas pessoas não conseguem ser produtivos nesta batalha. Por quê? Paulo diz: porque não militam legitimamente, não obedece às regras do plantel, não milita legitimamente. Outros, Paulo diz, outros se embaraçam com as coisas desta vida. Nunca vai estar pronto. Mas nós precisamos entender esta guerra, vencer. Esquece o que é visível. Nossa batalha é contra o invisível. E as nossas armas, disse Paulo em 2 Coríntios 10:4, as nossas armas não são carnais. As nossas armas são poderosas em Deus. Armas carnais é poder bélico humano. Mas Paulo está dizendo aqui no versículo 4 de 2 Coríntios 10, as nossas armas são poderosas em Deus. Aí Paulo diz: para a destruição de quem? Do próximo. Para a destruição das fortalezas, para a destruição dos conselhos. Estas são as armas das nossas milícias. Elas são poderosas em Deus. Eu uso a palavra, eu uso a oração,
eu uso a profecia, eu uso a revelação, eu estou no fruto do Espírito, eu estou em Deus, e eu sou poderoso nele para a destruição das fortalezas de Satanás. Eu não divido o reino, eu agrego no reino. Aleluia! Esta é a nossa guerra. O nosso inimigo, irmãos, é o culto. Não podemos ignorar. Diz a Bíblia que as suas ciladas são astutas. Eu estou terminando, preste atenção, estou terminando. Vou terminar antes das 9 ainda. As nossas ciladas, as ciladas do adversário são astutas. O que quer dizer isso? Esperteza, artimanha, armadilhas. Satanás sabe onde é meu ponto fraco, sabe onde é o seu. Ele conhece o seu passado, não conhece o seu futuro, e não é onisciente para saber o que você pensa, não. Mas ele conhece o seu ponto fraco. Ele é astuto, ele sabe como agir, como chegar. É a Bíblia que está dizendo, as astutas ciladas do nosso adversário. Ele não vem de frente, não. Ele não é direto, não. Ele é astuto. O nosso inimigo nesta guerra é esperto, é astuto. Ele sabe como te pegar, ele sabe como atrair. E Paulo diz em 2 Coríntios 2:11, não, é por isso que Satanás não nos derruba. Diz o versículo 10 na última parte. Ele diz, porque nós não ignoramos os ardis de Satanás. É lindo esse texto. 2 Coríntios 2:11, nós não ignoramos. O que é ignorar, irmão? É não conhecer. Paulo diz, meu inimigo conhece a minha fraqueza, mas eu também não sou ignorante quanto a ele, não. A Bíblia me revela como ele é, como ele age, como resistir, como vencer. A Bíblia diz, não des lugar ao diabo. A Bíblia diz, ele anda ao nosso derredor buscando quem possa tragar. A Bíblia diz, vigiai. A Bíblia diz, sede sóbrio. A Bíblia diz, tome cuidado. Eu não sou ignorante, não. Eu estou andando aqui, mas eu estou pisando, devagar. Eu estou aqui, mas eu estou vigiando a direita, eu estou vigiando a esquerda. Eu estou atento no que eu falo, eu estou atento no que eu penso. Eu não ignoro os ardis de Satanás. O que é os ardis? É os intentos dele. É os desígnios, é os propósitos. Qual que é o propósito dele? É destruir tua casa, é destruir tua família, é destruir a igreja. E eu não ignoro isso, não. Eu não subestimo isso, não. Eu estou em uma guerra, porque o nosso adversário tem uma constelação. Paulo disse em Efésios capítulo 6, versículo de número 12. Nós temos principados e potestades. Pastor, o que é isso? É trabalho de campo. Principados e potestades, essas duas palavras aparecem pelo menos 10 vezes aí no Novo Testamento. E Paulo emprega elas para fazer uma abordagem, uma alusão tanto a anjos quanto a demônios. Então existem principados e potestades de anjos, principados e potestades de demônios. Ele faz alusão a anjos e a demônios. Quem são os principados? É a primazia. São líderes em comandos, aqueles que dominam. Potestades quer dizer que eles têm liberdade para agir, para escolher, para fazer o que quer. São governos que têm autoridade de seus senhores para agir, tanto na esfera terrena, quanto na esfera espiritual. E Satanás tem uma constelação de anjos caídos aí, que tem liberdade para tentar, para agir. Mas glória a Deus que também existe anjos de Deus. Existem principados e potestades de anjos de Deus, que são designados para servir aqueles que hão de herdar a vida eterna, que estão acampando ao nosso redor. Aleluia. Então nesta guerra existem os principados e as potestades. Subordinados aos principados estão os dominadores deste século. Aí Paulo usa, neste mundo tenebroso. Quem são esses? São os príncipes das trevas.
São as hostes, quer dizer, as forças dominantes do mundo das trevas. Paulo diz as hostes espirituais da maldade. Hostes espirituais da maldade é como se Paulo colocasse num bojo só todos os demônios decaídos, num bojo só. São as hostes espirituais da maldade. E essa batalha, irmãos, acontece nas regiões espirituais. Pastor, aonde é isso? As regiões espirituais, irmãos, celestiais. Obrigado, pastor Alves. As regiões celestiais é uma esfera espiritual invisível, em oposição ao mundo material. Isto quer dizer que esta esfera espiritual que é invisível, ela afeta o mundo material. O que acontece lá, afeta aqui. Se nós não entendermos isto, não conseguiremos vencer esta guerra. Esta esfera afeta diretamente o mundo material e físico. Só consegue ser feliz, irmão, quem está em Cristo. Sabia disso? Para vencer e entender este mundo, só quem está em Cristo. Você quer ver isso? Eu não tenho muito tempo mais para terminar, mas abra a sua Bíblia para você entender o que é estar em Cristo e ser abençoado nesta esfera. Efésios capítulo 1, versículo 3. Nós poderíamos ler todo este capítulo 1, mas não há tempo. Vou ler apenas 3 versículos. Primeiro versículo 3. Olha que lindo isso, irmãos. Grifa aí na sua Bíblia, em Cristo. Está no final do versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Na onde? Nos lugares, quer dizer, nas regiões celestiais, em quem está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está crucificado com Cristo não vive mais. Estar em Cristo. Então quem está em Cristo foi abençoado com todas as bênçãos espirituais. Armas, dons, o fruto do Espírito, todas as bênçãos nos lugares celestiais. Então essa guerra pode ser compreendida. Quem está em Cristo. E para você entender melhor, olha o versículo 19. Irmão, isso aqui é lindo. Eu dei muito glória hoje, porque é lindo demais isso. Versículo 19 diz, e eu vou ler bem devagar para você entender. E qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós. Quem que é isso, irmão? Jesus. Nós estamos nele e o seu poder está sobre nós. Eu quero que você repita isso. Nós estamos nele e o seu poder está sobre nós. Olha que lindo. Eu falei para você gravar isso no seu coração, porque ele diz, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos, está sobre nós, porque nós estamos em Jesus. E pondo a sua direita nos céus, aí Jesus está acima de todo principado. Aleluia. Lembra de Efésios 6? Principado, poderes, potestades, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Nós estamos nele, e diz o versículo 22, diz, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja. E quem é a igreja? Você está com a Bíblia aberta? Versículo 23, quem é a igreja? A igreja que está nele, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Olha que lindo. Entendeu, irmão Rogério? Nós estamos nele
e o seu poder está em nós. O poder de quem? O poder daquele que ressuscitou ao terceiro dia. E Deus o Pai pegou tudo, potestades, principados, poderes, todos os nomes que se nomeiem nesse século, também no vindouro, tudo está debaixo dos seus pés. Ele é o cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo. Olha que lindo isso. E nós somos o seu corpo, e o corpo de Cristo é o quê? É a plenitude desta cabeça. Quem é a cabeça? Quem é a cabeça? É Cristo. E nós somos a plenitude, quer dizer, nós somos a força desse poder. Então, nas regiões espirituais, irmão, quem manda é a igreja. Nas regiões espirituais, quem está em Cristo tem carta branca, tem chave para abrir, tem chave para fechar, tem chave para destruir, tem chave para repreender, tem chave para curar, tem chave para ministrar as palavras de Deus. Aragarabaragaia. Quem está em Cristo? Está em Cristo? Está em Cristo, aleluia. Se você está em Cristo, você tem autoridade, você tem poder, você tem unção. E é por isso que Paulo diz no versículo 10 do capítulo 6, e eu já estou terminando: irmãos, se fortaleça no Senhor, segundo, e na força do seu poder. Se fortalecer no Senhor, irmão, isso é lindo demais. É porque o esforço humano, o intelecto humano, o ser humano não é capaz de vencer essa guerra. Entenda isso. Mas no Senhor nós podemos. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E o agente desse poder, deste vigor, dessa força em nós, é o Espírito Santo. Disse Paulo em Efésios 3:16, que segundo as riquezas da sua glória, nós fomos corroborados, nós fomos fortalecidos com o poder do Espírito Santo no homem interior. Então o homem exterior pode estar envelhecendo, pode estar enrugando, pode estar caindo, mas o homem interior está se renovando. Por quê? Porque ele é corroborado, porque ele é fortalecido. Fortalecido com o quê? Com o poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo nos fortalece para ser determinantes no mundo espiritual. Eu termino esta mensagem, ou a primeira parte desta mensagem, te dizendo: permaneça no corpo. Por quê? Jesus é a cabeça, irmão. Quem está no corpo vence. Quem está no corpo prospera. Quem está no corpo triunfa. Aleluia! Judas saiu. Judas foi embora. Aleluia! Mas aqueles que ficaram foram corroborados, foram fortalecidos para lutar a guerra que Jesus havia determinado. Permaneça no corpo, permaneça na comunhão, porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Fique de pé, querido. 10 minutos. Que o Espírito Santo tenha trazido luz à tua mente, que esta palavra permaneça no seu coração, que você lute esta guerra invisível, que você entenda ela a partir de hoje, que o sono não te pegue mais. Esta guerra na tua casa é espiritual, esta guerra na empresa onde você está é espiritual. A luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Amém, queridos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado a todos por ouvir esta palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos, nós vamos estar fazendo uma oração. O pastor Orlando vai estar fazendo esta oração, ministrando a bênção apostólica sobre a sua vida. E volte para o seu lar crendo no poder desta palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus.
Vamos orar, irmãos, voltar para nossos lares fortalecidos e revestidos, na presença e no poder do Espírito de Deus, soberano Deus e eterno Pai. Senhor, eu te louvo, meu Deus, eu te glorifico, meu Deus, pelo pão, pelo alimento, Deus, mas os dias estão